Como já foi dito, né, a organização de os embaixadores do rei e mensageiros do rei é uma organização missionária. E hoje nós estamos também pensando aqui em missões. O pastor já falou sobre missões estaduais, que terminou, missões nacionais, missões estrangeiras no meu tempo, né, mundiais. E essa igreja é uma igreja missionária. E hoje estamos, então, comemorando essa data especial dessa organização que é missionária. E de onde conheço no Brasil, vários que são pastores se decidiram para o ministério exatamente quando eram embaixadores do rei. Romanos capítulo 12. Eu quero ler apenas um versículo. O versículo número diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto também da tradução da NVI, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai querido, abençoa a tua palavra lida neste momento. Nos dê, Senhor Deus, a iluminação do teu Espírito, para que ao transmitir o teu recado, o façamos na dependência do Senhor, para que a tua palavra nesta manhã alcance os corações, trazendo edificação e, quem sabe, despertando vidas e levando alguém ao conhecimento pleno da verdade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana, quando eu estava fazendo contato com alguns ex-embaixadores do rei, um deles, que há muitos anos eu não via, aliás, não vi porque conversamos pelo telefone, e ele me disse, eu falei, e então, e a sua vida? Olha, pastor, ô João Miguel, tem mais de 50 anos que eu não vou à igreja, quer dizer, não voltei mais à igreja. Peço aos irmãos que orem não apenas por isso, mas com certeza por tantos outros nessa mesma situação, né? Que Deus toque o coração e os traga também para o aprisco, para o rebanho, né? Como eu disse, nós estamos vivendo então um momento aqui missionário na igreja, né? O assunto nosso é não tenha medo da vontade de Deus. Talvez se eu perguntasse aqui nesta manhã, né? Alguém aqui tem medo da vontade de Deus? Pode ser que alguém tenha e não seja capaz de se apresentar dizendo, eu tenho, né? Mas em 1980, mais ou menos no meado daquele ano, eu ouvi da boca de um pastor, de um colega de ministério. Estávamos conversando acerca de alguns versículos, textos da Bíblia, e não sei porquê, nem como chegamos a isso, mas de repente ele disse, olha, eu tenho medo da vontade de Deus. Eu fiquei pasmo, sem palavras. Falei, será que eu ouvi bem? Eu tenho medo da vontade de Deus, disse lá aquele meu colega. Não sei, confesso aos irmãos, porque já se passaram muitos e muitos anos, quais foram os motivos que ele levantou. Mas essa expressão, eu tenho medo da vontade de Deus, me acompanhou por muito tempo. E me lembro que, mais ou menos também na década de 80, não sei precisamente que ano foi, depois de 82, estava pastoreando a Igreja Batista Salgado Filho, e uma jovem da igreja que havia acabado de sair da adolescência me procurou e disse assim, pastor,
eu tenho dificuldade de entender a vontade de Deus. Diferente, né? O outro pastor disse, eu tenho medo. Ela disse, eu tenho dificuldade de entender a vontade de Deus. Então, quando eu sei que alguém vai falar sobre este assunto, sobre esse tema, dependendo da igreja e do local, eu geralmente me desloco até lá porque eu quero ouvir. Se alguém me dá algum livro, alguma literatura que fala sobre a vontade de Deus, eu leio. Porque ela diz, eu tenho dificuldade de entender esse negócio da vontade de Deus. Já que eu preguei esse sermão, resolvi ligar para ela esta semana. Falei, se você uma vez falou assim, ela disse, eu falei? Falei, falou. Não estou lembrado não, mas pode ser que eu tenha falado mesmo. E aí disse para mim assim, eu disse para ela, então, você ainda tem dificuldade para entender a vontade de Deus? Ela disse, eu não tenho não, mas que algumas vezes é difícil. E aí expôs os motivos, por que ela achava difícil. Sabe que a vontade de Deus é boa? A vontade é boa, pastor, mas eu tenho dificuldade, não é de não entender, mas quando acontece isso assim, colocou a situação, eu disse, mas você não acha que a vontade de Deus é melhor porque tem alguma coisa nisso? Algum propósito nessa situação? Com certeza. Queridos, li também já há muitos anos, e muitos anos mesmo, a história de uma jovem consagrada, dedicada, comprometida com o trabalho da igreja, do reino de Deus. E ela decidiu colocar a vida no altar do Senhor para ser usada por Deus num campo missionário. E tomou essa decisão de ir ao campo, mas não sabia nada acerca do trabalho, nem como começar, nem o que fazer. Daí, aconselhada pelo seu próprio pastor, ela então decidiu matricular-se numa escola de obreiros, ou num seminário, onde ficou mais ou menos por 3 anos. Fez o curso para ser missionária, recebeu todo o treinamento possível, estava apta, e se apresentou a uma junta para viajar para o campo de missões. E agora já estava apta, preparada. E estava tudo pronto, passaporte, algumas situações que ela ficou sabendo como deveria se comportar quando chegasse no campo. Quer dizer, estava pronta para esta viagem e ela iria viajar para a Índia. Foi o campo missionário que ela sentiu o desejo de pregar o evangelho, e quando se apresentou à junta, a junta exatamente indicou para o campo de missões na Índia. Estava pronta para viajar, tudo certinho. E aí acontece um acidente que incapacitou a mãe daquela jovem, e ela teve que adiar a sua viagem. E por 3 anos ela ministrou aquela cabeceira até que a mãe morreu, fazendo antes o último pedido, que ela, assim que partisse, porque estava sentindo que a vida não duraria muito tempo, chamou a filha e disse, você precisa ir do outro lado do país, à casa de sua irmã, porque ela também está doente. Assim que a mãe faleceu, ela tratou de ir ao encontro da irmã, e em lá chegando, encontrou realmente enferma, muito doente, naquele tempo com uma doença, né? A tuberculose, que não tinha cura, mas ela ficou ali ao lado da irmã alguns meses. A mãe 3 anos, ela ficou alguns meses, e a irmã também faleceu. Daí ela decidiu depois voltar para casa e disse, minha mãe foi, minha irmã, não há mais nada que me impede de ir, eu quero ir realmente pregar o evangelho na Índia. Se apresentou novamente à junta, acertaram todas as coisas, comprou-se a passagem para viajar, mas antes de viajar, acontece, ela recebe um telegrama, nem sei se ainda existe esse telegrama hoje, recebe um telegrama dizendo que o irmão, né, que havia ficado viúvo,
o irmão casado com a irmã dela, né? Melhor, a pessoa casada com a irmã dela, o cunhado, falecera. De repente, deixando 5 crianças órfãos. Tocado por essa situação tão pesada, tão difícil, aquela jovem pensou, tenho que abraçar essas crianças, talvez tenha que criá-las. E vai ao encontro delas, né? E as traz para a sua própria casa. E aí, ela conversando com si mesma, disse, né? Chega de projetos para pregar o evangelho aos pagãos. E escreveu, esta casa solitária, os 5 sobrinhos, a mãe já havia ido. Esta casa solitária é o meu campo missionário. Agora será o meu campo missionário. 15 anos ou pouco mais da sua vida, ela dedicou à criação dos sobrinhos. E quando completou, a jovem, 45 anos de idade, Deus mostrou a ela por que a impediu de ir à Índia. Por 2 vezes. Por que Deus a impediu? Ele mostrou para ela por que a impediu de ir à Índia. Dos 5 sobrinhos que ela criou, 3 deles se tornaram missionários. Para onde foram? Para a Índia. Foram para a Índia, no lugar da tia. No mesmo lugar que ela sonhara e que ela desejara ir. E não pôde. Queridos, o seu sonho, o plano, né, o seu plano frustrado, foi substituído por um plano maior e melhor. Uma pessoa, no caso dela, não pôde ir, mas 3 foram em seu lugar. O apóstolo Paulo descreveu a vontade de Deus, falamos há pouco, a vontade de Deus com 3 adjetivos. A vontade é boa, agradável e perfeita. Deus é bom. Gosto muito daquele hino, né? Bondade de Deus, que sempre de vez em quando cantamos aqui, tem uma letra fantástica. Mas a vontade de Deus é boa. Boa para a nossa salvação. A salvação que é um assunto extremamente importante para nós, porque Paulo, ainda na sua carta aos Romanos, ele diz que todos pecaram, todos, sem exceção, pecaram. E destituídos, afastados estão da glória de Deus. Mas já o salmista também diz no capítulo 51, verso 5, né? Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todos pecaram, Paulo vai dizer isso então aos romanos. Mas pela salvação, e a salvação é boa e Deus a operou por nós, pela salvação o pecado então ele é perdoado. A pessoa é feita nova criatura, justificada, regenerada, reconciliada com Deus. Por Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha lá o tema dos embaixadores aí. Reconciliados com Deus. E Pedro vai dizer então na sua segunda carta, no capítulo 3, que a vontade de Deus é que ninguém se perca, e sim que todos se salvem e venham ao arrependimento dos pecados. Pecado que mata, que cega, que destrói, que afasta o homem de Deus, que distancia o homem dos céus. E a salvação é tudo que o homem sem Cristo necessita nessa vida para viver bem a eternidade. Portanto, é impossível falar da salvação sem falar da cruz de Cristo. É impossível. Na cruz, ele foi pregado, levando sobre si os nossos pecados, as dores, imperfeições, culpas. Foi cravado na cruz. Portanto, como eu disse, é impossível falar de salvação sem falar da cruz de Cristo. Mas a cruz não é um monumento ao acaso. Não foi um acidente de percurso
na biografia de Jesus, ela é, antes de tudo, a expressão da vontade de Deus, por mais bizarra que a afirmação pareça ser. Mas o profeta Isaías nos socorre, né? Lá no capítulo 53, verso 10, ele vai dizer assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Lá no capítulo 53, o capítulo todo é interessante, maravilhoso. Porque o profeta Isaías está falando aqui da vontade do Pai, da bondade de Deus, né? E um dos momentos, creio eu, mais difíceis da biografia de Jesus aconteceu exatamente ao sopé do Monte das Oliveiras, lá no jardim do Getsêmani, um pouco antes de ser preso, crucificado, condenado, né? Pregado na cruz. Estava Jesus ali orando no Getsêmani, um momento de grande agonia, de aflição, de angústia grande. E aí ele orou e disse, prostrou-se em terra. Mateus vai dizer isso no capítulo 26. Ele então diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Se for possível, afaste de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu diria aos irmãos que naquele instante a nossa salvação oscilava em corda bamba. O Cordeiro de Deus pressentia o peso dos pecados do mundo que ele estava levando sobre si. Felizmente, Jesus orou, né? Seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus decidiu obedecer à vontade de Deus, porque ele conhecia bem a vontade de Deus. Sabia como funcionava. Então decidiu obedecer. Daí eu diria então que a vontade de Deus, ela também é agradável para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, né? E na oração modelo, ele conhecia a vontade de Deus perfeitamente. Porque na oração modelo, Jesus diz lá, né, numa parte dela que devemos orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é no céu como na terra, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Devemos fazer sim a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. E Jesus sabia, como eu disse, sabia como funcionava a vontade do Pai, porque ele viveu no céu com o Pai antes da fundação do mundo. E João vai dizer isso lá no seu evangelho, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, extremamente conhecido, quando diz lá: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Daí falou Jesus então, certa ocasião, aos discípulos, e João, né, registrou lá no capítulo 6, verso 8, quando ele diz, e Jesus falando para os discípulos: eu desci do céu para fazer não a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O Pai me ama porque eu sempre faço aquilo que é do seu agrado. E lendo a biografia de Jesus nos evangelhos, a gente vai ver ele falando sobre a vontade de Deus muitas e muitas e muitas vezes, aplicando na vida dele, porque ele sabia o que era de fato a vontade de Deus. No céu, a vontade de Deus está sendo cumprida, como disse alguém, plenamente, pelos anjos e por aqueles que, lavados pelo sangue do Cordeiro, já se caminharam até a presença do nosso Deus. Aí pergunto, para a reflexão de todos: será que nós somos sinceros
quando nós oramos, seja feita a tua vontade? Será que somos sinceros quando oramos? Seja feita a tua vontade. Realmente desejamos conhecer a vontade de Deus? Desejamos obedecê-la? Queremos mesmo nos submeter a elas? Devemos, porque não temos que ter medo da vontade de Deus. Não podemos ter medo da vontade de Deus. Que é boa, já vimos, mas é também agradável. Agradável e realizadora, né? Não é castigo, é condecoração. E aqui eu podia falar umas 2 horas sobre algumas verdades, algumas coisas acontecidas nessa área em minha vida. Gasto pelo menos uns 3 minutos para dizer do meu tempo como capelão do Colégio Batista. 40 anos lá no colégio, trabalhando com alunos. Entrei para o colégio, substituindo o pastor Rui Franco nas aulas de História Sagrada, trabalhando com todas as quintas e sextas séries, num tempo em que o colégio tinha praticamente 10 mil alunos. Não sei se vocês sabem, houve um tempo com quase 10 mil alunos. Trabalhava com o pastor Júlio também nas assembleias, e nas assembleias trabalhavam com 4 mil alunos, mais ou menos 4 mil alunos, porque tinha turma com mais de 500 alunos nas assembleias. Eram cultos, só 45 minutos, quase 500 alunos. Então você ia diminuindo 500, 400, então a média de 300 e poucos alunos em cada assembleia. Então faz as contas, eram 4 mil alunos. E ali cantávamos durante uns 15 a 20 minutos, e depois o pastor responsável, durante algum tempo o pastor Júlio, fazia uma reflexão, uma devocional com os meninos, de 5º a 3º ano, de mais ou menos 20 minutos. Depois o pastor Júlio foi embora, 3 anos depois, me chamou para trabalhar com ele, né? Pregava 14 sermões diferentes lá no colégio, e eu ficava impressionado com o pastor Júlio. 14, porque o sermão da 5ª série da manhã era diferente do sermão da 5ª série da tarde, e assim sucessivamente, 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º, 3º ano. E ainda pregava durante a semana, no rádio, na televisão, na igreja, nas secretárias eletrônicas, sempre trocava as mensagens, eu ficava assim, gente, não é possível, como é que pode, como é que dá conta? E ele havia me convidado para ir para o colégio trabalhar com ele, eu fui, aceitei, e depois ele foi embora. 3 anos depois ele vai para Sorocaba, e o colégio não falou nada, ficou caladinho, e eu tive que cantar, pastor, e ainda fazer uma devocional. Eu falei, gente, não dou conta. Mas tinha que fazer. Eu pensei, 14 sermões, eu não vou pregar uns 6. Não dava conta, queridos, tem que ser honesto. E o pastor Alessio não dava conta. Falei, nada, o sermão da manhã de 5ª série vai ser o mesmo da tarde, o auditório é diferente. Né? No 1º, 2º, 3º ano e 2º é que era igual, porque eu sabia que o 3º ia sair no ano seguinte, então dá para pregar 6. Mais 3 na igreja, né? Uns 9 a 10 só por semana. O pastor pregava 25 sermões por semana em trabalho dele. Eu ficava assim preocupado. Mas quando eu digo que a vontade de Deus ela é agradável e realizadora, por causa das respostas que nós recebemos do trabalho ali realizado, que ao longo dos anos recebi e continuo recebendo até hoje, encontro com pessoas. Eu vou dizer para os irmãos 3 coisinhas rapidinho. Encontrei um médico no Life Center, fui visitar um professor que estava doente, e ele passou por mim. Você era o pastor João Miguel? Eu falei, você deve ter sido aluno do Batista. Mas não tinha jeito, só podia ser. Já mesmo, tal, e como é que o senhor está? Está lá ainda, etc. Pastor, tem saudade do colégio. Me lembro dos corinhos que cantava lá, paz, 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 com paz eu vou andando, isso ele dizendo, né? Um outro que ele falou, não esqueci. Ele disse assim, aquele corinho que diz assim, não me sinto só. É antigo, pastor, nem sei se ele aprendeu, viu isso aí. O pastor Arleto talvez sim. Não, viu sim. O médico falou isso para mim, eu falei, gente, não é brincadeira, não é possível. Mas ele falou. E ele falou outro, satisfação é ter a Cristo, é o melhor prazer já visto. Aí falou outro, gente, fiquei impressionado. E ele disse, mas aí veio a notícia, pastor, hoje eu sou crente. Aleluia. Mas encontrei outro
uns 2, 3 anos depois, no hospital Mater Dei aqui da Gonçalves Dias, que os irmãos sabem, a maioria sabe. Estava esperando, fui para fazer uma consulta e estava lá esperando ser chamado, sentado num corredor, passou um médico andando, jaleco, uma bolsinha, não sei como é que é o nome daquilo, uma bolsa dele, disse um instrumento de trabalho dele, passou. Eu vi que ele parou, aí voltou. Eu pensei assim, deve ter sido alguma coisa no carro. Eu fui passando, quando ele estava bem perto de mim, parou e fez assim: senhor é o pastor João Miguel? Eu disse: você foi aluno do Batista? Ele respondeu: fui e tal. Rapaz, eu vi o senhor, falei: gente, eu preciso falar primeiro um alô com ele. O senhor não sabe como o senhor marcou minha vida, o senhor me influenciou nas assembleias, naqueles cânticos, nas meditações. Hoje, ele disse: sou evangélico. Não perguntei de onde. O outro falou que já era crente. Eu perguntei. E depois, um outro médico, 2 ou 3 anos, aliás, bem depois, o pastor Eli, já na glória, irmão do Walter, né, esposo da Eldas, estava internado aqui no Veracruz. E eu fui fazer uma visita, ela era capelã do colégio, fui fazer uma visita. Ele estava numa sala com mais um outro paciente. E quando eu entro, 2 médicos, eu olhei e falei: gente, conheço. Aí falei: o que vocês estão fazendo aqui? Para chatear, porque estava já rindo para mim. Pastor, me abraçaram e tal, mas aqui eu dei muito trabalho do senhor na Assembleia, mas a minha família é crente. Eu ainda não sou não, mas minha família é. Não sei. 2, Igor e Levindo, eu lembro do nome desses, eu lembro o nome. E finalmente um outro exemplo foi numa fila do banco Cominde, né? Lembra aí quem é mais velho aí? Você não lembra não, pastor? Você é novo. Pastor Aliás lembra. Ele está ali, ele lembra. Cominde, eu lá parado na fila. E aí, uma pessoa falou: pastor João Miguel? Valéria, eu conhecia, porque a menina me dava muito trabalho, pastor. Então o nome dela eu guardei. Falei: Valéria. Ela falou: pastor, que bom te ver. Eu falei assim: deve ser o pastor João Miguel. Eu falei: então, e se perguntou: você ainda está lá? Estou e tal, e você e tal, tal. Depois ela vira para mim e diz assim: pois é, pastor, tenho uma notícia para te dar. Eu agora sou irmã. Aí eu pensei: irmã? Irmã de caridade? Ela: não, irmã em Cristo. Aleluia. Irmã em Cristo. E contou a história dela. E assim tem várias. Alguém falou comigo: pastor, escreve. São muitas. Então essa expressão me chama a atenção, né? A vontade de Deus é agradável e realizadora. E não é castigo, é condecoração. Por que eu estou dizendo isso? Talvez os irmãos não vão gostar, não. Eu quando tinha... Não vou demorar, viu, pastor? Quando eu tinha 11 anos, eu fui a Brasília. Não tinha sido inaugurado ainda não. Ia ser inaugurado no ano seguinte, mas já estava... para poder, quem quisesse visitar, e eu visitei a esplanada do ministério e vi o palácio, a casa que seria do presidente, e lá onde funciona o Senado e a Assembleia dos Deputados, e vi também lá onde os negócios da Justiça. Mas quando eu estava lá, vendo aquela deputada, tudo muito branquinho, bonitinho, não tinha nada sujo, porque não tinha nem corrupção. Não tem nada a ver, né? Mas eu fiquei rindo. Estava tudo limpo, lindo. Ainda não havia corrupção, porque os deputados ainda não tinham chegado lá. E eu disse para mim assim: eu vou ser político um dia. Eu vou trabalhar nesse lugar aqui. A minha chamada veio depois, viu, pastor? Do ministério. Eu vou trabalhar aqui. Ainda vou trabalhar aqui. Aquilo não saiu de mim. Deus me chamou para o ministério, mas eu continuava ainda com aquele... Eu podia ser pastor e político, quem sabe? E no colégio onde eu fui muito querido, no Batista, em 1992, bem antes, eu decidi, porque eu achava que era um chamado também, ser candidato a vereador, e fui. Mas eu disse assim para Deus: Senhor, eu vou fazer campanha só no colégio, nada de igreja, não vou misturar, porque se o Senhor tiver isso para mim, o Senhor vai me dar. E eu fui para a campanha sem dinheiro, sem recurso, sem assessor, sem nada. Nada.
Me candidatei em 1992, o ano em que o João Leite entrou para a política como vereador, e ele ficou 2 anos depois, foi deputado em vários mandatos, mas naquele ano. E eu quase ganhei a eleição, perdi por menos de 200 votos sem gastar um centavo. Fiquei assim meio frustrado, falei, acho que me enganei. Deixei quieto, o colégio me transfere para Ouro Branco, e aí lá o prefeito da cidade ficou sabendo que eu tinha sido candidato a vereador em 2 anos. Eu falei, por que você não é candidato a vereador aqui? Eu falei assim, não, eu cheguei aqui agora, não conheço ninguém. É o senhor que pensa, as pessoas te conhecem. O comentário lá no centro é o pastor do colégio, pastor do colégio, pastor do colégio, porque é o pastor do colégio, mas falando bem a seu respeito, é uma chance para você. O diabo, não é brincadeira, né? Eu falei, quem sabe? Me candidatei, perdi de novo por 14 votos. 14 votos. Anos depois eu entendi o que Deus quis dizer para mim. Se vocês quiserem, depois me procure que eu conto o resto da história. Porque alguém pode dizer assim, foi castigo, Senhor. Foi nada. Castigo nada. Né? Condecoração. Por isso que eu coloquei aqui. Experiências vividas. Mas terminando, indo para o final, a vontade de Deus é perfeita para a nossa convivência, queridos. Para a nossa convivência. Interessante que Adolfo Hitler escreveu em seu livro Minha Luta o seguinte: eu creio que estou agindo em conformidade com a vontade do Criador, Deus Todo-Poderoso. Olha o que Hitler fala. Defendendo-me dos judeus, estou lutando pela obra de Deus. Como? Quem falou isso para ele? Quem é que disse isso? Algum líder espiritual, se é que podemos dizer isso? Se foi, com certeza vai sofrer as consequências, mas eu não creio que seja. Porque conhecendo o ego dos ditadores, a gente pode deduzir que essa palavra não lhe foi soprada por ninguém, senão pelo próprio coração egoísta e maligno. A vontade de Deus é perfeita, perfeitíssima. A palavra perfeita aqui significa livre de defeitos, de manchas, de ferimentos, aquilo que tem todas as suas partes completas ou que não é desproporcional. E aplicada à religião, a palavra significa aquilo que é consistente, aquilo que é realizado, que é evidenciado em todas as circunstâncias e reações da vida. Mas será que a vontade de Deus inclui também o pecado, né? O mal e o pecado? Na década de 80, houve um escândalo religioso nos Estados Unidos, havia lá um pastor de TV que fazia muito sucesso, chamava-se Jimmy Baker. Ele foi denunciado por outro telepastor, Jim Swaggart, bastante conhecido aqui no Brasil. Né? Swaggart denunciou Baker e depois ele foi apanhado cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas. E aí Jessica Hahn, que era foi secretária de Baker, né, com quem acabou se envolvendo, mais tarde ainda derrubou o império desse telepastor e disse, em certa ocasião, que Deus, olha o que ela diz, que deu a ela paz real sobre ter concedido aquela entrevista para a revista Playboy. Nem preciso falar. E aí ela fala, né, que ela diz lá, ela informou na época, dizendo que ainda se considerava cristã. Se considerava cristã e que ia a Deus diretamente e não por meio de alguma igreja ou organização de cunho espiritual. Mas João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 17, destacou a oposição que há entre o fazer a vontade de Deus e valorizar o mundo. E diz o apóstolo lá, né? Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer viver para sempre? Então procure a vontade de Deus. Procure fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável e perfeita. Né? Termino aqui. Não sei quantos leram o livro de um pastor bastante conhecido no Brasil, né? Não Desista dos Seus Sonhos, né? Hernando Dias Lopes. Ele conta a experiência dele. Nasceu lá no Espírito Santo, num lugar muito pobre, sem muitas condições, e
quando a mãe uma época estava enferma e grávida lá do seu último filho, e não dava conta de chegar até o local onde seria atendida. O pai, preocupado, procurou alguém que pudesse ajudar, informaram que, olha, acho que o farmacêutico aqui mais perto com certeza pode ajudar. Ele foi atrás e disse, eu preciso curar minha esposa. E o farmacêutico, então, foi e disse, olha, não tem jeito. Ela vai ter que vai ter que abortar. Senão ela vai morrer. E o pai foi dizer, dizendo que o pai dele foi dizer à mãe, e a mãe, naquele momento, em vez de responder, orou e disse, Senhor, se tu salvar o meu filho e a minha vida, eu quero entregá-lo para o trabalho, para ser um pregador do Evangelho. E Deus atendeu àquela oração. Ela não morreu, o filho escapou. Depois, não tendo recurso para estudar, saiu dali, foi estudar em Vitória, pensando em ser um advogado e um político. Até ele diz lá que se filiou a um partido, mas aos 19 anos Deus tocou o coração dele e o chamou para o ministério. Né? E assim ele acabou deixando também esse seu desejo de político. Interessante que ele, contando isso, ele fala assim, eu compreendi então, né, depois que Deus o chamou para o ministério, tendo ele outros desejos, ele diz, compreendi então que é mais importante realizar os sonhos de Deus que os meus próprios sonhos. Ele diz, minha mãe faleceu em 96, aos 77 anos, mas um ano antes de ir, ela me chamou e contou-me essa história, porque era dele. E ele disse, eu glorifiquei a Deus, porque a minha mãe não abriu mão dos seus sonhos. Hoje estou certo de que sou fruto de um sonho, e que o mais importante na vida não é realizar os próprios sonhos, mas os sonhos de Deus, que são bons, perfeitos e muito maiores que os meus. E é verdade. Por isso que o escritor de Provérbios, no capítulo 16, 1 e 2, diz assim, e eu vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, as pessoas podem ter seus planos. Lembra da jovem que nós contamos no início? Pastor Hernani? A minha própria vida, né? Pode ter os seus planos, porém é Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que se faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Mas eu quero terminar só dizendo para os irmãos, para os amigos, para os ex-embaixadores, para aqueles que provavelmente estejam nos ouvindo pela internet. Não tenha medo da vontade de Deus. Ela é boa, agradável, perfeita. E Jesus deixou o exemplo, né? Quando se tornou homem, viveu entre nós, ele falou muito sobre isso. A vontade de Deus é boa. E eu sei que a vontade de Deus é que você venha ao conhecimento da verdade, se ainda não é crente. E entregue a sua vida a Cristo. Vale a pena. Aí você vai viver feliz. Que Deus nos abençoe. Amém? Parece ter uma música, eu não sei.